O assunto volta a ser a pecuária de corte, carne bovina aqui no Agricultura BR, e eu vou conversar sobre formação de preço de arroba, exportação de carne bovina para a China, com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria, que participa conosco ao vivo nesta edição de Agricultura BR. Alcides, obrigado por estar conosco mais uma vez. Tivemos aí um momento, né, na reabertura das exportações, uma elevação para a arroba do boi, principalmente no estado de São Paulo, para o boi China. E nós vimos, principalmente no final da última semana, algum movimento de estabilidade. Alcides, chegamos ao teto do que pode chegar com a arroba do boi? A indústria já tem escala de trabalho suficiente? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Com a retomada da exportação para a China, surgiram as ofertas do boi China, né, que está rolando em São Paulo entre 300 e 305 reais por arroba. Isso acabou também contaminando o preço da arroba do boi gordo para o mercado interno. Tá? Com essa elevação de preço, aumentou a oferta, as escalas deram uma respirada e os preços ficaram estáveis. Tá? Mas eu não acredito que ainda seja teto, não, porque a gente tem segundo semestre, a gente tem muita coisa para acontecer durante o ano. E o preço, vamos dizer assim, ele está estável agora, né? E o mercado todo dia é um fato novo, né, Fabiano? Fato novo. Alcides, em relação aos preços que nós tínhamos na referência antes da suspensão e agora, nós temos valores maiores do que aqueles, isso falando, pensando no pecuarista. Uma estabilidade neste momento, pelo menos até começar entre safras, nós temos um bom preço hoje para a arroba, principalmente em relação ao estado de São Paulo, tanto a arroba do boi China quanto do boi comum? Sim, o que você tem como é que o mercado funciona agora? A gente ainda tem pasto, tem pecuarista fazendo a conta, falei, bom, se o preço ficar estável, eu segurar essa minha boiada em abril, eu ganho mais uma arroba, eu ganho mais 280, 300 reais por cabeça, tá? Então vale a pena segurar. O problema é que quando chega no final de abril, começo de maio, a desova é coletiva, não é? E aí o preço cai. Mas hoje o mercado, apesar da escala ter avançado, as ofertas estão equilibradas com o consumo. E se você pegar o preço, a cotação da arroba do boi hoje e a cotação há um mês atrás, praticamente ela subiu em todos os estados brasileiros, todas as regiões de pecuária do Brasil. Alcides, tem uma questão, né, quando nós falamos com o pecuarista, ele sempre está muito preocupado, né, muito focado no valor da arroba, né, o valor de comercialização dessa arroba. Entretanto, ele tem que estar focado na sua margem, na rentabilidade, o custo que ele teve para produzir e, claro, por quanto que ele vendeu. Pensando que teve ali um prejuízo, isso é evidente que teve um prejuízo em toda a cadeia produtiva com a suspensão para as exportações de carne bovina para a China. Por outro lado, o clima ajudou esse pecuarista desde o começo do ano, choveu bem, você teve mais pasto e isso ajuda a reduzir custos. Em relação a margens, como que está este pecuarista no momento e não apenas em relação à arroba, Alcides? Olha, é o que você disse, é bem dito, inclusive. A gente tem que pensar na margem, não é? Tanto agora qual que é a dificuldade? É muito difícil, é complexo a apuração do custo na pecuária de corte, né? Não são todos os pecuaristas que conseguem fazer isso. E por causa dessa dificuldade, o parâmetro usado é a cotação da arroba do boi, tá? E por que isso? Se a arroba do boi vale mais, então eu ganho mais, eu vejo isso na minha conta bancária, né? A renda que eu recebo é maior, tá? Mas é uma questão de margem. Nas nossas contas aqui na Scott Consultoria, embora a cotação da arroba do boi gordo seja maior no segundo semestre, não é incomum que a margem seja maior no primeiro. Porque, como você disse, o boi em pasto, a produção do boi em pasto é uma das mais baratas do mundo. A viabilidade econômica do boi em pasto é evidente. E quando eu vou para semi-confinamento e confinamento, aí a cotação sobe, aí eu preciso usar de outros artifícios.
A vantagem é que no gado de confinamento eu tenho os custos apurados até a 8ª casa depois da vírgula, não é? Eu posso fazer operação de seguro, eu posso fazer contrato a termo, então eu já começo a garantir essas margens no segundo semestre. Mas isso não significa dizer que a margem no segundo semestre seja maior do que no primeiro semestre. De vez em quando é o contrário. Então, nesse de vez em quando, porque você tem um custo de produção maior. Em relação a essas escalas da indústria frigorífica, neste momento, é o suficiente para dar alguma tranquilidade para os industriais, Alcides, em relação aos seus negócios, aos seus contratos, principalmente com China? Sim, você já tem uma... O mercado é muito no dia, não é? É que nem hippie, eu vivo hoje, eu não sei o que acontece amanhã, vamos dizer assim, né? Sim, a hora que eu consigo uma estabilidade, não é a plena carga, né? Eu estou trabalhando com 100% da minha capacidade. É que se as boiadas que eu comprei, elas já atendem um período de 5, 10, 15 dias, dependendo do frigorífico, então eu desacelero, eu tiro o pé do acelerador e começo a ofertar menos, tá? Para quê? Para fazer um preço médio, tá? Então você tem frigoríficos em que ele desacelera com 5 dias de escala, outro com 10 e assim por diante, tá? Então é mais ou menos essa a lógica de compra e venda de bovinos, viu, Fabiano? É simples. O que nós temos ainda, Alcides, de oferta de boi China, principalmente pensando nos estados que mais abatem para esse destino? E aí falo do estado de São Paulo, principalmente. Olha, deu uma cortadinha, mas vamos lá. São Paulo é o maior estado exportador, mas a gente importa muita boiada. A gente exporta... Eu digo que existe uma praça pecuária formada por São Paulo, norte do Paraná, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, sul do Mato Grosso do Sul e até Paraguai, tá? Então você tem essa grande praça pecuária que a gente importa. Tanto é que os preços, se você observar, os preços são muito semelhantes, né? Praticamente a diferença é por conta de frete e impostos, tá? E São Paulo é o maior exportador porque tem a maior quantidade de frigoríficos historicamente, tá? Mais perto do porto, essas coisas todas, tá? Então a quantidade de boi China nunca faltou, né? Porque bovino de 30 meses é o que a zootecnia, a agronomia preconiza. Você emite menos gás de efeito estufa, produz mais arrobas por hectare, realiza as trocas mais rapidamente e a pecuária está caminhando para isso, tá? Mas São Paulo, além do próprio gado, né? O rebanho de São Paulo não é um dos maiores do país, mas a gente se abastece em várias regiões do país e quando eu estou nos confinamentos de São Paulo, eu puxo cabeça de gado lá do Rio Grande do Sul, de Rondônia, de todo o Brasil. Tá certo, Alcides, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, dá para dizer que 2023 é um ano de reposicionamento da cadeia produtiva, até por conta do grande número de fêmeas que teve em abate no começo deste ano. Ainda temos muita fêmea para abater, que o pecuarista colocou para ir para o gancho mesmo. E em relação às exportações de carne bovina também, e falando também um pouco a respeito de mercado doméstico, temos aí uma chance, uma oportunidade de alguma recuperação no consumo interno do Brasil? Sim, é uma boa pergunta, tá? A gente está num período, a gente vinha de um ciclo de alta de preço até 2022, agora a gente está num ciclo de baixa de preço. É o momento de se reposicionar, a gente tem que preparar agora o rebanho para o próximo ciclo de alta e as cotações dos bovinos de reposição caíram, não é? Então, sim, eu preciso mudar de estratégia. Com relação à exportação, a gente deve, apesar dessa interrupção de 30 dias e da depressão da exportação em volume e em preço que a gente assistiu em março, a gente deve bater recorde esse ano, a gente tem aí um longo ano pela frente. E com relação ao consumo interno, normalmente, né, como é que a gente faz a conta do quanto que se consome? A gente pega o que a gente produz,
subtrai o que a gente exporta e soma o que a gente importa e divide pela população brasileira que dá disponibilidade interna de carne. Então, esse ano, fazendo essa conta, certamente a disponibilidade interna aumentará, tá? E como os preços devem ficar menos agressivos para o consumidor ao longo desse ano, a gente imagina assim que a gente deva ter uma recuperação, um aumento do consumo per capita ao longo de 2023. Tá certo. Alcides Torres, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Eu que agradeço, Fabiano, muito obrigado. Ótimo programa. Você está fazendo um excelente trabalho aí. É um farol para quem está no mercado. Muito obrigado.